Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário. Nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição de sexta-feira, como dizem os festeiros, os gandaieiros, sextou! É sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, na Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia-se a segunda semana do Advento, tempo de espera do Natal. Os santos celebrados neste dia são Gorgônia, Basiano e Leocádia. Dezembro é o 12º e último mês do ano, tem 31 dias, é o mês do Natal de Jesus Cristo, mês da Sagrada Família e do Réveillon. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. O verão vai começar neste mês de dezembro, hein? Dia 21, às 18h48. A fase da lua, que começou no dia 8, é cheia. Estamos no 343º dia do ano. Faltam 22 dias apenas para terminar 2022. É o dia da Criança Especial, em 9 de dezembro, comemora-se o Dia da Criança Especial. Dia do Alcoólico Recuperado, Dia Nacional do Fonoaudiólogo, Dia Internacional contra a Corrupção. É um tema muito importante para ser refletido aqui no Brasil, mas parece que passaram a borracha em cima e ninguém quer saber mais de falar de corrupção, né? Principalmente depois dessas últimas eleições, né, com esse resultado presidencial. Dia Internacional de Homenagem e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio. Alguns indicadores da economia brasileira: o salário mínimo em vigor, o salário nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom, agora em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 6,47%. A inflação sob controle no Brasil, graças a Deus. Olha, a chuva continua em algumas partes do nosso país, do nosso querido Brasil, inclusive aqui no município base de onde eu falo, Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Há até mesmo um trecho da BR-259, no distrito colatinense de Baunilha, interditado, aumentando o tempo de viagem entre Minas Gerais e Vitória, capital do Espírito Santo, e vice-versa, de Vitória para Minas Gerais. Tem um alerta, inclusive, divulgado no dia... qual dia, deixa eu ver aqui, que foi divulgado? Um alerta do DENIT, divulgado no dia 7. Vamos lá, trecho da BR-259 interditado no Espírito Santo. É a informação do DENIT, que é o órgão que cuida das estradas. O DENIT divulgou a seguinte informação: o quilômetro 36 da BR-259 em Colatina, no Espírito Santo, está parcialmente interditado, devido à erosão causada pelas fortes chuvas no estado do Espírito Santo. As equipes da autarquia já sinalizaram o local e estão avaliando as condições da rodovia. Como rota alternativa, os usuários podem utilizar, para o sentido Baixo Guandu a João Neiva, o acesso à ES 080 na altura do quilômetro 56 da BR-259 no Espírito Santo. Em seguida, acessar a ES 357 até o trevo de Boapaba, quilômetro 31 da BR-259. Já no sentido contrário, João Neiva para Baixo Guandu, o acesso pode ser feito pela ES 357. Atenção, na altura do quilômetro 31 da BR-259 no Espírito Santo, e em seguida acessar a ES 080 até o centro de Colatina, próximo ao SESI no quilômetro 56 da BR-259. Então, informação do DENIT, qualquer coisa você entra lá. É o site do governo federal, www.gov.br
denit. Vai lá se você tiver dúvida, né? E estamos no tempo de espera da Igreja Católica Apostólica Romana. O tempo do Advento é composto por 4 semanas benditas e a cor é roxa da espera, da vigilância. É um tempo muito bonito. Eu tenho aqui, inclusive, celebrações desta sexta-feira na Paróquia Central de Colatina, no Espírito Santo, de onde eu falo. Vejamos então, nesta sexta-feira, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, ao meio-dia, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral. Às 19 horas, nova missa, presidida pelo padre Hernandes na Catedral. Vou falar também sobre o sábado. Às 19 horas haverá missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral e celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. No mesmo horário, 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Tem ainda às 19 horas celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral Sagrado Coração de Jesus funciona nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Telefones para mais informações, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora temos aqui o endereço eletrônico da paróquia Santa Clara, a paróquia das Irmãs Clarissas, muito populares na igreja, no bairro São Vicente. O endereço é instagram.com/paraclara. Telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, 0 operadora 27 999 34 5155. Tem o outro telefone fixo, 3722-6249. Endereço físico, Rua Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, Colatina. Mosteiro das Irmãs Clarissas, que fica no bairro São Judas Tadeu. Tem missa de segunda a sexta-feira, aliás, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. Telefone fixo do mosteiro, 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, do centro urbano, da região urbana, bairro São Silvano, o bairro mais importante economicamente. Endereço físico, Paróquia Imaculado Coração de Maria, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E-mail pic_maria@hotmail.com. Site picmaria.com. facebook.com/picmaria.com.br. Telefone 0 operadora 27 99507 2251. Vamos falar de emprego, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine, de Colatina, divulgou neste mês de dezembro 37 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, fazendo aquela ponte necessária. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para o acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Endereço físico do Cine de Colatina, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro, Colatina, Espírito Santo. Guarda-volumes aprovado. Olha, guarda-volumes self-service aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos supermercadistas deixa para os clientes uma tranquilidade ao usar o guarda-volume self-service.
Ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas e ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro, mais cômodo. Em Colatina, há pelo menos 3 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Eu aprovei, não sei você aí, deixe a sua opinião. Para pensar, agora vamos refletir, porque o filósofo disse, eu penso, logo eu existo. O demônio age em nós pelo pecado. Se a gente vive em pecado, ao invés de estar sujeito à graça de Deus, fica sujeito à desgraça do demônio. É palavra do escritor e professor de História da Igreja, Felipe Aquino. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Eu divulgo as manchetes desse jornal porque é o único que circula de forma impressa no estado do Espírito Santo, em bancas de jornais, revistas, também padarias e lanchonetes. Vejamos o que saiu na capa de quinta-feira. Adolescente que matou 4 e feriu 12 pode ser solto em até 3 anos. Juiz aplica ao atirador de 16 anos o tempo máximo definido pela lei dos adolescentes pelos ataques a 2 escolas em Aracruz. Ainda como medida socioeducativa, o menor vai passar por avaliação judicial a cada 6 meses. Ação e amizade nas telonas. Lojas abertas aos domingos e até mais tarde para o Natal. Nesta edição, cupom para concorrer a kits de Natal. Petrobras anuncia investimentos e vai criar 12 mil empregos a partir de 2023. Motorista sequestrado no centro de Vitória é obrigado a levar bandidos até a serra. Minha nossa, violência urbana no estado do Espírito Santo. Roteiros para se emocionar com cantatas. Ensaio dos alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria, na capa de A Tribuna de quinta-feira. Copa do Mundo, Richarlison ajuda a reformar casa. Diarista Nilcilene Nicásio, que teve sua casa em Cachoeiro de Itapemirim destruída em um incêndio, recebeu apoio financeiro do atacante capixaba da seleção brasileira que participa da Copa do Mundo no Catar. Cláudia Matarazzo, presente de Natal não se pede, só em cartinha de Papai Noel, e ele ainda não faz Pix. Seleção brasileira, olha, o Brasil abre as quartas de final da Copa do Mundo no Catar nesta sexta-feira. A etapa conta com o clássico europeu e com o estreante Marrocos. Com a goleada de 6-1 de Portugal sobre a Suíça, chegou ao fim mais uma fase da Copa do Mundo do Catar. Agora, após uma pausa de 2 dias as atenções se voltam para as quartas de final, que tem início nesta sexta-feira com a realização de 2 partidas. Cabe ao Brasil abrir a nova etapa da competição, medindo forças com a Croácia. O jogo que será a partir das 12 horas, no estádio Cidade da Educação. Na mesma sexta-feira, no mesmo dia, a partir das 16 horas, será a vez de Holanda e Argentina se enfrentarem. Já no sábado, Marrocos, que disputa pela primeira vez as quartas de um Mundial, e Portugal jogam a partir das 12 horas, em busca de uma das vagas nas semifinais. Às 16 horas de sábado, será a vez da Inglaterra e da França se enfrentarem, fechando as quartas de final. Agora, notícia política internacional que gerou muitos comentários. Legislativo peruano fechado e depois presidente do país cassado. O presidente do Peru, Pedro Castillo, divulgou medida na quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, dissolvendo temporariamente e fechando o Congresso Nacional, horas antes de ele enfrentar tentativas de sua destituição por parlamentares oposicionistas. Foi então estabelecido um governo de exceção no país sul-americano. O mandatário esquerdista assumiu o poder em 2021. Castillo, esse presidente, foi investigado por corrupção e incapacidade moral permanente para governar o país. Olha, se aplicasse isso aqui no Brasil, hein?
corrupção e incapacidade moral permanente para governar o país. Por sua vez, o presidente do Tribunal Constitucional peruano classificou a medida como golpe de Estado e disse que o Congresso deveria convocar a vice-presidente para assumir o comando da nação. O presidente do Congresso revelou que não se deve obedecer a um governo usurpador. Vários parlamentares clamaram pelas Forças Armadas a fim de restabelecer a ordem constitucional. Informações posteriores apontaram que o Legislativo peruano aprovou a destituição do presidente Pedro Castillo, num processo de impeachment, convocando a vice-presidente Dina Boluarte para assumir o comando do país. Naquele momento da destituição do presidente do país, não estava muito claro se vai prevalecer a destituição do presidente ou o fechamento do Congresso. Hein? Situação difícil. Inclusive, o governo brasileiro se manifestou sobre a situação no Peru. Nota a imprensa número 193, situação no Peru. O governo brasileiro acompanha com preocupação a situação política interna do Peru, que levou à destituição constitucional do presidente Pedro Castillo pelo Congresso e a sua sucessão pela vice-presidente Dina Boluarte. As medidas adotadas pelo presidente Pedro Castillo, incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado de Direito. Espera-se que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no Peru. O governo brasileiro manifesta sua disposição de seguir, mantendo as sólidas relações de amizade e cooperação que unem os dois países e deseja êxito à presidente Dina Boluarte em sua missão como chefe do Estado peruano. É nota do governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores. INSS divulga calendário de pagamento para aposentados. Em notícias curtas, eu passo para você agora. INSS divulga calendário para aposentados e pensionistas. Mais de 37 milhões de pessoas recebem benefícios. Qualquer coisa, você entre no aplicativo do INSS. Economia. Vendas do comércio crescem 0,4% de setembro para outubro, diz o IBGE. No Rio de Janeiro, 47,3% devem quitar dívidas com 13º salário, diz Fecomércio. Nas residências, consumo nos lares cresce 3,02% até outubro. O pagamento antecipado de benefícios sociais pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para a segunda e terceira semanas de outubro contribuiu para o aumento do consumo, beneficiando 21 milhões e 130 mil famílias, disse a Associação Brasileira de Supermercados. Político internado. O governador de Goiás passou por cirurgia em São Paulo. Em nota, a assessoria de imprensa do governo do estado de Goiás informou que Ronaldo Caiado passou pela cirurgia após exames de rotina terem detectado obstruções coronarianas. Pluviosidade. Chuvas ainda causam transtornos no estado do Rio de Janeiro. Defesa Civil dos municípios pede que a população fique atenta aos alertas e que se cadastrem para receber avisos sobre a situação local. Guerra! Rússia ataca o leste da Ucrânia e comemora a ocupação de terras. Os russos tentam capturar a vila de Bilohoivka, perto da cidade de Lysychansk. Notícias sobre a guerra que parece que estão até bem reduzidas ultimamente. Programação de Natal e Ano Novo da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha. Eu vou divulgar alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, temos aqui a vigília de Natal. No santuário acontecerá em 24 de dezembro, um sábado, a vigília de Natal. No santuário Divino Espírito Santo, às 17 e 19h30. Na Igreja Cristo Rei, às 20 horas. Igreja do Rosário, 19 horas. Santa Clara, às 18 horas. Igreja Jesus Ressuscitado, às 19 horas. Igreja São Sebastião, 21 horas. Igreja São Marcos, 18 horas. E Igreja São Benedito, 17 horas.
Solenidade de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 25 de dezembro, um domingo, no Santuário Divino Espírito Santo, no centro de Vila Velha, às 9 horas, 11 horas, 17 e 19 horas. Na Igreja Cristo Redentor, 10 horas. Sagrada Família, 17h30. Rosário, 10 horas. Santa Clara, 10 horas. Igreja Jesus Ressuscitado, 19 horas. São Sebastião, 8h30. São Marcos, 9 horas. Eu vou falar para vocês também sobre a celebração penitencial, confissão comunitária em preparação ao Natal do Senhor. Na segunda-feira, dia 12 de dezembro, atenção, Santuário Divino Espírito Santo, no centro de Vila Velha. Celebração penitencial com confissão comunitária. Segunda-feira, dia 12, às 19 horas. No mesmo horário também acontecerá na Igreja Cristo Redentor e Igreja do Rosário. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, momento de reflexão. Vamos falar de atualidades, vamos pensar um pouco. É importante sempre nós termos um momento de reflexão aqui nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vou falar sobre retiros de fim de ano, retiros de cursos religiosos. Por exemplo, o padre José Valdeci Romão abriu o retiro dos cursos do SEDIC em Colatina, presidindo uma celebração eucarística no fim de 2022. O clérigo disse entender que o retiro é uma pausa na labuta do dia a dia para a oração. Na ocasião, ele enfatizou sobre o fim do ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana e o início do tempo do Advento. Segundo o clérigo, é a conclusão de um processo. Explicou que o discurso escatológico de Jesus fala do fim de uma vida temporária para o início de uma vida eterna. Advertiu que há pessoas que vivem como se não houvesse o amanhã e querem aproveitar a vida nos prazeres. E Jesus diz para manter a oração e vigilância, ou seja, tomar cuidado para não perder a salvação eterna. É preciso viver a vida na presença de Deus e de prontidão, pois sabe-se que Jesus Cristo virá um dia, mas não existe data fixada. Isto é para alertar até muitos de nossos irmãos que vivem no indiferentismo religioso. O livro do Apocalipse falava das plantas à beira do rio que dão frutos 12 meses por ano. Os fiéis cristãos devem fazer o mesmo, oferecendo a todo momento fruto bom aos seus semelhantes. 12 meses por ano. Assim poderão cantar o Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Significa: vem, Senhor Jesus. Amém. Bem, o retiro, na verdade, foi coordenado pelo irmão marista Vicente Sossai Falqueto, de 63 anos, desde 1978, na congregação. O religioso informou que fez votos perpétuos de obediência, pobreza e castidade e tem grau de parentesco com o bispo emérito da Diocese de Colatina, Dom Décio Sossai Zandonati. Ele disse que um dos eventos que marcaram sua vida foi um retiro de discernimento para entender sobre o certo e o errado, e que foi dirigido por um chileno. A palavra dita é uma coisa, já a palavra vivida, refletida, é bem diferente. É preciso significar e ressignificar o que vivemos.
ensinou o irmão da congregação marista. Os momentos iniciais do evento foram como um chamamento para que todos pensassem em suas vidas. Os 20 participantes fizeram um breve resumo de suas vidas, ou de sua história a partir da entrada na igreja. Uma breve apresentação. Entre os presentes havia um pastor protestante que acompanhava sua esposa, católica. Ele emocionou a turma ao falar que sempre foi muito bem recebido na igreja católica, citando, inclusive, uma ocasião em que foi a uma missa presidida pelo bispo Dom Geraldo Lírio Rocha, que o acolheu fraternalmente. Uma estudante dos cursos do CEDIC informou que o movimento Mães que Oram pelos Filhos marcou sua vida. Outra, em seu depoimento, revelou que tem revelações de Nossa Senhora em sonhos, passando inclusive a morar no bairro Ayrton Senna, seguindo essas orientações da santa. Um estudante lembrou que seu pai foi um atuante ministro da palavra quando a Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, ainda era matriz, antes da instalação da Diocese Colatinense. Uma estudante afirmou que foi na Crisma que sentiu despertar maior para a participação na vida católica. Uma participante lembrou que é agente da Pastoral da Sobriedade, além de ministra extraordinária do sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão. Uma outra aluna disse que participa de um movimento de cursílios, evangelização de ambiente, que visa trazer de volta os católicos afastados da religião. Casada, ela espera um dia realizar o sonho de ir para o Carmelo, o mosteiro ou popular convento. Olha que desejo ela tem, hein? De um dia, ao enviuvar, ir para o convento das Irmãs Carmelitas. O irmão Vicente Falqueto propôs um tema em seguida. O Senhor caminha conosco, para ser explorado e refletido pelos estudantes, destacando a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no texto referente ao profeta Elias. O professor se emocionou. Ressaltou sobre como via beleza nesta passagem e citou também as figuras de Moisés, o libertador, Josué, o conquistador, e Samuel, o primeiro grande profeta da história do povo de Deus. Foram apresentadas 35 frases de diversas personalidades da história para que cada um fizesse a sua reflexão particular. Em outro momento, o coordenador do retiro contou uma fábula em que o caracol, ao final da história, disse aos outros animais que tinha algo que os seres humanos não possuíam. E todos ficaram querendo saber o que era que ele tinha e que os seres humanos não possuíam. Ao fim da expectativa, ele revelou: eu tenho tempo. O caracol tem tempo. O religioso contou a história para enfatizar sobre a correria do dia a dia da humanidade, onde falta tempo para tudo. Houve ainda uma palestra com o acupunturista e massoterapeuta José Carlos Pereira, que iniciou seu trabalho pedindo que os presentes fechassem os olhos, inspirassem, inserissem o ar nos pulmões. Você já inseriu o ar nos pulmões com força? É assim que todos fizeram. E expirassem, expelissem o ar dos pulmões. Logo depois enfatizou sobre a importância da mente, instando os estudantes a fazer uma viagem cerebral a um lugar seguro. Crie um lugar seguro e vá mentalmente. Sinta o cheiro. Passado alguns minutos, contou regressivamente até 10, de 10 a 1 no caso, e todos puderam despertar do exercício.
O passo seguinte foi falar dos problemas enfrentados atualmente pela humanidade, como a dependência do uso do telefone celular, quando ninguém consegue ficar mais de 3 horas fora do aparelho. Até bebês já sentem a abstinência. Vivemos a pandemia da ansiedade, observou o acupunturista. Criticou até mesmo o trabalho em casa, o home office, e a ansiedade que toma conta das pessoas, inclusive em países com a máxima qualidade de vida, como a Suíça, onde verifica-se alto índice de suicídio. Para melhorar o quadro, propôs meditar a palavra de Deus, citando, por exemplo, o livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 8, e o livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 2. Este último diz: feliz quem encontra alegria na lei do Senhor e a medita. Meditar significa pensar, lembrar, refletir. Pode ser uma reflexão silenciosa até. Meditação é a terapia que ajuda no controle da ansiedade ou da tensão arterial, ensinou o acupunturista. Sugeriu vivenciar o que está na Bíblia Sagrada. O palestrante disse que a mente pode até trazer a cura de doenças sérias, exemplificando com as experimentações dos laboratórios que ministram placebo e medicamento verdadeiro quando testam novas fórmulas. O resultado é que muitas cobaias que ingerem o placebo pela força mental acabam se curando pensando que receberam o remédio. Afirmou que nós somos o que a mente acredita. E ela pode até gerar cânceres em nosso corpo. Assim como gera o bem, gera o mal também. Sobre a fé, explicou que a mente acredita em algo, e isso é a fé. A mente acreditando em algo, isso é a fé. Citando passagens bíblicas em que Jesus Cristo realiza milagres e diz para o beneficiado: tua fé te curou. A sugestão é meditar diariamente sobre um trecho bíblico, focando no presente. E disse mais: na Bíblia perdemos o medo da morte, pois se morrermos agora, vamos para os braços de Deus. O próprio Jesus disse que teremos aflições na vida terrena, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo, referindo-se à sua ressurreição. Na parte final do retiro espiritual, o irmão Vicente indicou o evangelho de São Marcos, aliás, de São Mateus. Naquele dia, ele indicou o evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44, para mais reflexões, neste caso especificamente sobre a escatologia, o fim dos tempos, instigando os fiéis a serem profetas. O profeta resgata a memória, o passado, trazendo-a para o presente, disse o irmão marista. Agora vamos a uma informação para passarmos para algo assim trivial do dia a dia do ser humano em geral. Guarda-volumes self-service aprovado em Colatina. Olha, uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos supermercadistas é deixar para o cliente um setor de guarda-volumes self-service. Ou seja, cada cliente escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave que está à disposição, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro, mais cômodo. Em Colatina, há pelo menos 3 supermercados centrais que adotaram esse procedimento, esse setor de guarda-volumes self-service. Cada cliente, coloca as suas coisas dentro de um armário, fecha com a chave disponível e vai fazer as suas compras. Depois volta, abre, pega seus pertences e vai embora. Para pensar, vamos pensar agora. O filósofo já disse: eu penso, logo eu existo. Então vamos pensar.
O demônio age em nós pelo pecado. Se a gente vive em pecado, ao invés de estar sujeito à graça de Deus, fica sujeito à desgraça do demônio. Palavras do professor Felipe Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica. Reflexão: muitos casais jovens hoje estão optando por ter um cachorro do que um filho em casa. Minha nossa, que coisa, hein? Sinal dos tempos e final dos tempos também. Respeito. Você tem respeito pelo seu pai, pela sua mãe? Por mais quem você tem respeito? Olha, eu digo a vocês, a única instituição pública na qual eu tenho confiança de verdade são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, principalmente por causa da hierarquia, da obediência, da moral, da ética e da nossa defesa. Eu me sinto seguro quando eu sei que existe Exército, Marinha e Aeronáutica de prontidão. Espera pelo Senhor, igreja e o tempo do advento de Jesus. Muita gente não sabe o que é o tempo do advento, então eu vou explicar. Ao fim do ano, entrando no mês de dezembro, a Igreja Católica Apostólica Romana vivencia o tempo do advento, a espera pela vinda do Senhor Jesus. É uma expectativa até do Natal. Há ritos especiais como a acolhida de velas da coroa do advento, bênção da coroa e acendimento das velas de cada semana, além do envio das imagens do menino Jesus para os lares dos fiéis interessados. É o tempo de espera na Igreja Católica. Inclusive, o tempo do advento é composto por 4 semanas benditas. A cor é roxa, da espera, da vigilância. Cristo vem. O glória, o cântico do glória, não se interpreta, a não ser na missa de padroeiro e de festa. A primeira frase está no missal da Igreja Católica Apostólica Romana. A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Essas informações sobre o tempo do advento constam de um vídeo do saudoso bispo Dom Henrique Soares. História bíblica, exílio hebreu. Eu fiz um resumo sobre a história de Daniel. Daniel e sua fé inabalável a Deus no exílio da Babilônia. O hebreu Daniel e outros 3 jovens foram levados de sua terra, Jerusalém, para o cativeiro da Babilônia e lá foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles continuaram fiéis ao seu Deus vivo, mesmo em terras estrangeiras que não o cultuavam. Cativos, longe de seus familiares, não se afastaram de Deus. Conforme Daniel capítulo 6, versículos do 1 ao 28, na época do rei Dario, Daniel foi alçado a um cargo importante na corte, uma espécie de primeiro-ministro na Babilônia, pois era abençoado por Deus com os dons do conhecimento, inteligência e sabedoria, inclusive entendimento sobre visões e sonhos. Mas assessores e conselheiros do rei tiveram inveja, pois Daniel demonstrava ser íntegro e estava em permanente comunhão com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, recebendo muitas graças. Os conselheiros convenceram o rei a assinar um edito, pelo qual durante 30 dias ninguém poderia orar senão ao monarca. Foi uma cilada que armaram contra Daniel, que ajoelhava e orava de manhã, à tarde e à noite para o seu Deus verdadeiro, Deus vivo, com janelas abertas em direção a Jerusalém. Mesmo com o decreto, Daniel permaneceu rezando 3 vezes ao dia, como habitualmente fazia. Os assessores foram então ao soberano e exigiram o cumprimento da lei, ou seja, que Daniel fosse jogado à cova dos leões por desobediência. Mesmo a contragosto, o rei determinou o cumprimento da pena, levando o hebreu que tanto estimava para a toca dos animais, desejando que o Deus dele o livrasse da morte. Naquela noite, o rei não dormiu, não comeu, não bebeu e nem ouviu música. Na manhã seguinte, foi até o local e chamou por Daniel, que surpreendentemente respondeu, dizendo que o anjo de Deus foi enviado e fechou
à boca dos leões. O rei mandou retirá-lo da caverna totalmente ileso e creu no Deus de Daniel, o Deus de Israel. Em seguida, mandou introduzir na cova os assessores que o fizeram assinar a lei e seus familiares, que foram devorados imediatamente pelas feras. Dario, então, escreveu um documento para que todo o reino temesse e tremesse perante o Deus vivo dos hebreus. Em outro episódio, Daniel, capítulo 3, versículos do 1 ao 30, já sob o reinado de Nabucodonosor, os 3 amigos de Daniel não se curvaram diante da imagem de ouro do rei, pois só adoram ao Deus vivo de Israel, e foram colocados na fornalha ardente. O trio saiu ileso, protegido pelo anjo do Deus Altíssimo, que a partir daí foi louvado e honrado também pelo rei babilônico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa vem Senhor. Um dia Jesus vai voltar e será o fim da história, juízo final. Peça perdão dos seus pecados se você quiser a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus.